Nesta noite estamos iniciando uma nova série de mensagens, o que me traz muita alegria. Eu confesso que eu estou animado, que eu estou entusiasmado, eufórico por poder começar a conversar com vocês sobre a primeira carta de Pedro. Alguns livros da Bíblia, algumas cartas bíblicas que eu sonho já há 11 anos conversar com você. E o momento está chegando. Estamos hoje iniciando uma série de mensagens olhando a primeira carta do apóstolo Pedro. Lembrando que, para ficar registrado, que o apoio da série de mensagens não precisa trazer essa revista para a igreja. É você em casa estudar a carta de Pedro e participar dos pequenos grupos às quartas-feiras. Mas a cada domingo, durante 9 semanas, nós teremos uma meta de textos bíblicos para de versículo a versículo nós caminharmos todos os 5 capítulos dessa primeira carta do apóstolo Pedro. Então pode abrir comigo a sua Bíblia, não vou ler um texto bíblico ainda, mas como introdução para você nesta noite. É uma carta que Pedro escreveu à igreja, a alguns irmãos que estavam separados, que estavam em províncias de Roma, o que hoje nós conhecemos como a Turquia, e já vamos chegar a esse texto bíblico. Esta carta é escrita por Pedro em uma época de grandiosidade do Império Romano, ou seja, o maior império da época está governando muitos povos, muitas nações, muitas províncias, e é nesse contexto que Pedro está escrevendo à igreja de Jesus. Os judeus recém-convertidos, outras pessoas que se converteram ao Evangelho. É uma carta tão maravilhosa que Martinho Lutero chega a dizer que esta carta do apóstolo Pedro era como se fosse um resumo do Evangelho puro de Jesus Cristo. Alguns teólogos vão dizer que, embora seja uma carta de Pedro à igreja, seria o Evangelho de Jesus escrito por Pedro. Ou seja, temos Marcos, Mateus, Lucas, João. Essa carta é como se fosse mais um Evangelho para nós, dado o seu conteúdo. E Pedro escreve em um contexto de Império Romano, um império com muita diversidade, porque há muitas províncias, há muitos povos. E por isso é um tempo onde há diversidade cultural. É um tempo onde há diversidade política. É um tempo onde há diversidade relacional. Isso lhe soa familiar? Um tempo como o de hoje, de muita diversidade, de muitas culturas, de muitas ideias, de muitos pensamentos, de muitas práticas relacionais, morais, culturais, religiosas. É nesse contexto que Pedro está escrevendo. E por conta dessa diversidade, aqueles que se convertem a Jesus através do Evangelho, através da morte e ressurreição de Jesus, esses novos irmãos começam a ser perseguidos. Perseguidos por quê? Porque agora vamos ver que Pedro vai dizer que eles nasceram de novo, eles foram regenerados. O que acontece é, eles não pensam mais como pensavam antigamente. Eles não se comportam mais como se comportavam antigamente. Eles não se relacionam mais como se relacionavam antigamente. Eles não adoram mais a deuses pagãos como adoravam antigamente. Então começa uma perseguição. No tempo do apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta, não há ainda uma perseguição total. O que é total? Perseguição política. Nessa época, Roma ainda não está perseguindo os cristãos. Mas a perseguição se dá por conta da diversidade cultural. Vou te dar alguns exemplos. Se eu faço parte de uma família que costuma, em uma época do ano, oferecer sacrifícios a deuses pagãos e ter ídolos em casa. Se agora eu sou um cristão, o que eu faço? Eu digo, pai, mãe, nós vamos participar dessa nossa tradição familiar. O que acontece? Eles começam a ser deserdados pela sua família. Naquela época, o que hoje conhecemos como sindicato. Naquela época tinham as guildas. O que eram as guildas? Um grupo de empresas do mesmo ramo, Pedro, por exemplo, pesca. Os pescadores tinham, de forma coletiva, como um sindicato, as suas regras, tinham as suas formas econômicas, os seus negócios, mas também essas guildas, como o sindicato de hoje, naquela época tinham os seus deuses pagãos que eles adoravam. Então alguém que é empreendedor, tem barcos e é pescador. Agora, nessa guilda que ele faz parte, como um sócio de um sindicato, ele agora diz, olha, essa parte de adorar deuses pagãos, eu não quero mais participar. A perseguição era tanta de forma cultural e social e religiosa, que alguns cristãos começavam a ser mandados embora do trabalho, porque não queriam mais compactuar com as coisas
que agora a sua fé em Cristo dizia para ele não fazer. Na família, nos negócios, nas amizades. Aqueles que normalmente, final de semana, tinham relações sexuais antes do casamento, fora do casamento, com a namorada, agora chega uma época que disse, não, eu não tenho mais amante. Isso contextualizando com os dias de hoje. Naquela época eu não sei tanto como seria. Não vou mais sair com você para poder ter esse tipo de relações sexuais com pessoas que não são a minha esposa ou meu marido. Os amigos faziam, esse cara agora não vamos mais convidar, porque ele ficou alguém, depois que conheceu Jesus, ele ficou alguém muito estranho. Esse cara é estranho. Não mais compactua mais com as nossas coisas. De forma familiar, de forma negócios e financeira, perdiam empregos, perdiam família e perdiam amigos. Perdiam até namorados e namoradas. Não, nosso namoro não mais será como era antes, porque agora eu sou um cristão e a minha prática moral mudou. E todos ficavam, você está muito estranho, você ficou muito estranho. Irmãos, é fato que quanto mais nós andamos com Jesus, é uma experiência que eu tenho. Não sei quantos aqui hoje compactuam comigo dessa experiência. Quanto mais com Jesus eu ando, quanto mais Jesus eu conheço, quanto mais palavra de Deus eu conheço, mais esse mundo fica estranho. Quem está comigo assim, essa noite, levante a mão. Está tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Até as roupas das vitrines estão estranhas. A ideia das novelas está estranha. Em comparação, estranha ao quê, pastor? Em comparação à palavra de Deus. Então é nesse contexto que Pedro escreve. Mas se não bastasse a perseguição cultural, social, familiar, relacional, religiosa, a pressão é tanta, há desemprego para algumas pessoas, a quebra de relacionamento para algumas pessoas, que a pressão começa a fazer eles pensarem em negociar a sua fé. O que acontece é, vamos tentar praticar um tipo de evangelho que não seja tão oposto, tão estranho à nossa cultura. O que acontece? Algumas coisas do mundo começam a entrar dentro da igreja e ser aceitáveis. O que hoje chamamos de liberalismo religioso. É misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo e aceitá-las, liberalismo. Duas coisas opostas são terríveis para a igreja. Sabe, o farisaísmo, sermos fariseus, hipócritas, mas também o outro oposto extremo é terrível, que é o liberalismo. Não, normal, deixa assim, deixa acontecer naturalmente, como diz o cantor. Tranquilo. Alguns cristãos estavam pensando em largar a fé ou negociar a sua fé. E é nesse contexto que Pedro vai escrever. Meus irmãos, permaneçam firmes. Eu sei dos seus fardos. Eu sei que alguns perderam emprego por causa da fé. Perderam paz, família, comunhão de Natal por causa da fé. Permaneçam firmes. A ideia, o propósito do apóstolo Pedro é trazer essas pessoas encorajamento. Diga assim comigo, encorajamento. Muitos aqui hoje precisam de encorajamento, porque os fardos são pesados. A dúvida, ela ecoa, ela latente na mente. Às vezes o desejo de negociar, de ser liberado com algumas coisas, permitir algumas coisas, negociar algumas coisas. E Pedro diz, olha, eu quero encorajar vocês, a vocês permanecerem firmes, porque vale a pena, é o que veremos hoje. Então, qual é o propósito da carta do apóstolo Pedro? Muito mais sobre a carta eu falo na revista. Eu vou ler o que seria o antepenúltimo texto dessa carta. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Pedro 5, versículo 12. 1 Pedro 5, 12. Terminando a carta, ele vai dizer qual o propósito da carta. O meu objetivo, essa versão que está aqui no telão eu vou ler, é a nova versão transformadora, NVT. O meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelos quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. E ele conclui, permaneçam firmes nesta graça. O que ele diz é, meus irmãos, eu escrevo a vocês cientes do que está acontecendo. E tudo que vocês estão enfrentando verdadeiramente é parte da graça de Deus. Deus está no controle. Isso é necessário que vocês enfrentem. Ele termina dizendo, permaneçam firmes. Como? Nessa graça. O que Pedro está dizendo é, outras pessoas como vocês, de outra fé, de outra religião, estão passando as mesmas coisas que vocês. Ou você acha que só os cristãos sofrem?
Você acha que só os cristãos têm quebra de relações por causa da sua fé, da sua cultura? Não, todos enfrentam isso. Não só cristãos ficam desempregados. Todos sofrem, têm fardos. O que Pedro diz é, meus irmãos, todos estão sofrendo nesse momento, mas vocês têm algo que nenhuma outra fé daria a vocês, que nenhuma outra religião daria a vocês. Vocês têm a graça de Deus. Então permaneçam firmes nessa graça. Pastor, qual é o nosso sustento? Qual é a base para nós termos, para ficarmos firmes? O culto é importante, a oração dos irmãos é importante, a comunhão é importante, mas a nossa base que nos deixa firmes é a graça e a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Permaneçam firmes. Pedro diz, eu quero encorajá-los a assim permanecer, porque medo e coragem são contagiosos. Olhemos o início da pandemia. A pandemia se iniciou e o medo se alastrou, porque o medo contagia. Alguém com medo que discursa o seu medo, quem ouve também se amedronta. Aquele que está em casa trancado diz, eu não vou sair. E dá os seus argumentos, porque isso, porque aquilo. Quem ouve diz, caramba, é verdade, vão me trancar também. O medo é contagioso, mas a coragem também é contagiosa. A coragem também contagia. Por isso que é um tempo que vivemos hoje, fardos, perseguição, de dor e desemprego, de pandemia, é um tempo sim de nós sermos responsáveis, é um tempo sim de ficarmos preocupados de como será a nossa saúde, a vacina, a política, o não contaminar os irmãos, o não ser contaminado, principalmente quem tem pessoas idosas em casa, tudo isso é necessário. Porém, nós temos que usar palavras de encorajamento diariamente para nós e para as pessoas. É dizer, meu irmão, eu sei como é que está, eu sei que está difícil, se guarde, use máscara, fique em casa, mas creia pela fé que isso tudo vai passar e Deus vai guardar você e a sua família. Continue crendo que Deus está no controle de todas as coisas. E por último, continue crendo que não cai uma árvore da folha sem que Deus não saiba e não conheça. Continue crendo que Deus está no controle da sua vida. É o que Pedro diz. Meus irmãos, falo isso para que verdadeiramente vocês saibam que tudo isso faz parte da graça de Deus. E nessa graça permaneçam firmes. É dizer, Deus, eu sei que o Senhor é soberano. Eu vou me guardar, eu vou me proteger. Mas Deus, eu não quero viver em pânico, em medo. É encorajamento. Para passar os dias mais difíceis que estão diante de nós. Esse é o motivo da carta de Pedro. Então vamos hoje ler versículo 1 ao 12, de parte em parte. Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeira coisa para nós esta noite é que Deus trabalha por meio de pessoas imperfeitas. Onde estão hoje aqui os imperfeitos comigo? Levante a mão. Deus não está procurando gente perfeita porque não existe esse tipo de gente. Deus trabalha com pessoas imperfeitas. O texto, versículo 1 de 1 Pedro 1, Pedro vai dizer assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província, na Ásia e na Betínia. Essas eram províncias de Roma, que hoje são parte da Turquia. Versículo 2, vocês escolhidos, de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E ele termina dizendo, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Até aqui. Pedro abre a sua carta falando sobre duas coisas, e eu diria que são as duas coisas mais importantes para nós na fé cristã. Primeiro, quem Deus é, e segundo, quem nós somos. Quem Deus é? Você percebe que na saudação de 12 versículos dele, ele fala sobre a Trindade. Ele diz, eu, apóstolo Pedro, de Jesus Cristo, a vocês eleitos e peregrinos, que foram escolhidos por Deus o Pai, Jesus e Deus Pai, e santificados pelo Espírito Santo. A primeira coisa fundamental para uma fé cristã é saber qual é o Deus que está servindo. Há muitas ideias de Deus por aí. Não, Deus é Pai. Deus é Jesus Cristo que ele diz, com o seu sangue purificador, que também é Espírito Santo, em terceira pessoa, porém um só Deus, santificador. Esse é quem é Deus. Deus não é uma sensação, um sentimento, uma natureza, um cosmos. Não, isso não é isso que é Deus. Deus são três pessoas em uma. São três pessoas que se relacionam perfeitamente.
é quem Deus é. Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo o Santificador. Mas a segunda coisa importante que Pedro diz é, quem é você? Não basta saber quem é Deus, temos que saber quem nós somos. E quantas pessoas nós temos hoje com crise de identidade? Porque não sabem quem são. E por não saber quem são, estão sofrendo. Porque não sabem quem são em Deus, ou a identidade em Deus que receberam. Olha o que Pedro diz. Pedro diz, quem são vocês? Vocês são eleitos, são escolhidos, são separados por Deus. Vocês foram aqueles que Deus na eternidade olhou e escolheu para si. Versículo 1. Escreva vocês eleitos de Deus. Versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Deus os conheceu antes da fundação do mundo e os escolheu para Ele. Irmãos, quando eu leio esse texto, para mim ele é tão maravilhoso, porque saber que, sendo imperfeito, sendo pecador, aonde não há nada de bom em mim, aonde há tanta gente melhor do que eu, que Deus me elegeu e me escolheu para ser seu filho e fazer parte da sua família. Que Deus não importante o meu pecado, o meu passado, as minhas falhas, não só passadas, presentes e futuras. Que Deus olhou na eternidade e disse, Sandro, você agora vai ser meu e parte da minha família. O que Pedro diz é, não se esqueçam quem vocês são. Vocês são escolhidos, separados, eleitos de Deus. Mas ele dá uma segunda identidade. A segunda identidade que ele dá é, vocês são eleitos de Deus, mas vocês são peregrinos. Vocês são estrangeiros. Vocês foram comprados para a família de Deus, mas vocês ainda não estão em casa. E o exemplo que eu vou dar é sobre adoção. No versículo 3, Pedro vai dizer, vocês que foram adotados, regenerados, Paulo fala sobre adoção de filhos. O que acontece é, se você que está aqui hoje, você foi adotado, ou já adotou uma criança, geralmente o que acontece? Há um orfanato, um casal vai lá, uma pessoa vai lá, e então olha as fichas, olha as possibilidades, olha as crianças, independente da idade, se identifica de alguma forma e diz, nós queremos adotar essa criança aqui. O pai escolhe a criança. Então esse pai, ele pode chegar para aquela criança, se abaixar à sua altura e dizer assim, Marcelo, é o nome que eu vou inventar aqui agora, caso eu jogue o Marcelo aqui hoje. Marcelo, prazer, meu nome é Sandro. Eu estou aqui hoje para te adotar. A partir de hoje, Marcelo, você não mais será órfão, mas você agora vai fazer parte da minha família. Marcelo, eu vim hoje aqui porque eu escolhi você entre tantos órfãos. E a partir de hoje, Marcelo, eu vou amar você. Você terá uma casa, Marcelo. Você terá um pai. Você terá uma família. E não mais será órfão. É isso que Deus faz conosco. É isso que Deus fez comigo. Deus desceu dos céus no grande orfanato universal. Todos nós, em Gênesis 3, perdemos a nossa paternidade de Deus. Através de Adão e Eva, pelo pecado cometido, fomos afastados da presença de Deus. Então Deus desce dos céus, na pessoa de Jesus, nesse grande orfanato universal. Ele morre na cruz. Ele diz para cada um que está nele, que está hoje aqui, dizendo assim, olha, você um dia foi órfão. O seu pecado gerou em você a condenação da morte. Mas o meu filho desceu naquela cruz. E ele comprou você. Ele adotou você. E você hoje tem uma família. Você hoje tem um pai. E você hoje é amado. Não se esqueça disso. Você não mais está sozinho, largado neste mundo. Não importa o que aconteça, você tem um Deus que te ama. Mas o que Pedro vai dizer é, eleitos, escolhidos, predestinados por Deus, mas exilados. Não chegar em casa. É como se você fosse adotado no orfanato na Alcântara e estivesse caminhando para casa com seu pai até chegar em casa, mas não chegou ainda. É como se você tivesse sido eleito no Alcântara, mas estivesse indo para Recife ainda com seu pai a pé. Assim, pai, tá duro esse trajeto até em casa, que é a vida de hoje. Mas pai,
O Senhor me ama, mas olha o fardo, o chão é duro, a terra é seca, o sol é quente. Eu sei, meu filho, você é eleito, você é amado, faz parte da família, foi comprado pelo sangue de Jesus, mas vocês ainda não chegaram em casa. Esse é o contexto do apóstolo Pedro. Irmãos, permaneçam firmes, porque vocês ainda não chegaram em casa. Escolhidos por Deus, porém ainda exilados, em um mundo que está quebrado. Se você perguntar a qualquer pessoa de qualquer religião sobre este mundo, todos estão de acordo. Sabe sobre o quê? Este mundo não é como deveria ser. Pode levantar a mão? Pergunte a um católico, a um espírita, a um candomblessista, a qualquer religião. Eles vão dizer, esse mundo não vai como deveria ir. Todos estão de acordo. E Deus colocou em nós esse desejo por nossa casa. A casa que perdemos lá no Éden. Pergunte a qualquer pessoa de qualquer fé, qualquer ideologia, o que você espera do mundo? Alguém diria, mesmo não cristão, eu gostaria de que o mundo fosse um mundo mais justo. Só que o problema é que as pessoas querem essa casa, esse céu, esse mundo perfeito, mas não querem Jesus. O que você espera do mundo? Eu gostaria de um mundo justo. Então você gostaria de Jesus. Não, Jesus não, eu quero um mundo justo. O que você gostaria de ver no mundo, e ter no mundo, e contemplar no mundo? Eu gostaria de um mundo onde a paz reinasse. Então você quer Jesus. Não, Jesus não, eu quero um mundo cheio de paz, mas não quero Jesus. Todo mundo quer um mundo perfeito, mas ninguém quer Jesus. A questão é, irmão, que o céu não é só um lugar, o céu é um lugar onde Jesus reina. Numa paz plena sem Jesus. Numa justiça social sem Jesus. O que Pedro diz é, neste mundo quebrado, vocês são exilados, vocês não vão ser bem-vindos. Vocês vão ficar desempregados, vão ser expulsos dentro de casa por conta da fé cristã, mas permaneçam firmes. Sabe por quê? Porque Deus é Pai e vocês são eleitos de Deus. Permaneçam até o último dia. Mas Pedro, qual é a nossa missão aqui então, como eleitos, já que estamos ainda peregrinos? Ele vai dizer esse versículo 2. Foram escolhidos por Deus, eleitos de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus e a aspersão do seu sangue. Para permanecer firme, mesmo que forasteiros, fiéis e obedientes a Jesus e à aspersão do sangue de Jesus. Mas no final ele termina essa abertura dizendo, a graça e a paz sejam em vocês multiplicadas, final do versículo 2. O que Pedro diz é, há uma graça que está sobre vocês, há um poder que está sobre vocês, que vai capacitar vocês, vai possibilitar que vocês permaneçam firmes até o final. Não só uma graça, mas uma paz. A paz em duas instâncias, uma paz diversificada. Agora em Jesus, como eleitos, vocês têm paz com Deus. Não há mais guerra entre você e Deus. Seus pecados foram perdoados e você agora faz parte da família de Deus. Mas também esta paz de Deus, como Paulo vai dizer, a paz que excede todo entendimento. E quem está escrevendo isso, irmãos? Quem está dizendo, mesmo estranhos e perseguidos, fiquem firmes, porque Deus é o Pai de vocês, vocês foram eleitos por Deus, como filhos adotados de Deus, a graça sobre vocês, a poder sobre vocês e a paz sobre vocês. Quem está escrevendo isso? Um cara imperfeito. É difícil nós conseguirmos nos identificar com a maioria dos personagens bíblicos. Olhamos a história deles e nos parecem perfeitos demais para nos identificar com eles. Parecem super-heróis. Maria, uma jovem que fica grávida pelo Espírito Santo. Ela sabe, mas ninguém acredita. E tudo indica que ela vai ser uma jovem solteira, barriguda, que José não vai entender e vai ser mãe solteira. E no lugar de haver desespero em sua alma, o que ela faz? Ela escreve uma canção. Aí você fala, eu não faria isso. Eu estaria arrancando os meus cabelos. Aí você olha Daniel. Daniel é um jovem que está dando erro num templo na sua cidade, destrói o templo, arrancam ele do seu povo, da sua família, levam para a Babilônia. E fala, isso, Daniel? Mas não só fica aí, castram ele. Aniquilam a sua masculinidade. E o que mais fazem? Jogam numa faculdade pagã, que ele não queria estudar.
Além disso, joga na cova dos leões. Assim, caramba, Daniel, como é que esse cara está? E aí, Daniel, ali? Tudo bem. Você fala assim, esse cara é doido. Eu não passaria por isso desse jeito. Aí nós olhamos Pedro. Pedro, eu me identifico. Pedro é um cara que tem altos e baixos. A vida de Pedro é montanha-russa. A vida de Pedro tem momentos em que Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? É isso, aquilo, e Pedro fala assim, tu és o Cristo, irmão. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus diz, Pedro, não foi carne nem sangue que revelou isso, mas foi meu Pai. Pedro, ele fala, caramba, mandei bem. Passa alguns dias, o mesmo Jesus vira para o mesmo Pedro e diz, aparta de mim, Satanás. E pensa, o que aconteceu, gente? Porque o Pedro que diz, tu és o Cristo, agora quer dar ordens de Jesus. Não, você não vai morrer, eu não vou deixar. Aparta de mim, Satanás. É o Pedro de altos e baixos. É o Pedro que dá 2 passos para frente em fé e coragem e dá sempre 1 passo para trás em covardia. É um Pedro que o seu Cristo, o seu Jesus, que diz, tu és o Cristo, está preso. Sendo preso por Roma, e ele, ao redor de uma fogueira, ele nega Jesus 3 vezes, covarde. Aí Deus ressuscita, o restaura, aí você pensa, agora Pedro tomou jeito. Quando nós lemos Gálatas, Paulo diz um episódio onde Pedro mais uma vez foi covarde na igreja. Pedro é um cara que nem sempre acerta. Pedro é um cara imperfeito. Mas é esse cara que Jesus escolhe para ser o pastor da sua igreja. Porque Deus faz coisas perfeitas através de pessoas imperfeitas. Deus usa pessoas falhas. Deus usa pessoas vacilantes. Deus usa aqueles o qual Ele comprou com seu sangue na cruz para serem feitos nova criatura. Deus usa cada um de nós. Sabe, quem sabe hoje aqui alguém que diz assim, pastor, mas Deus nunca faria isso através de mim ou em mim. Talvez no Senhor, na Adriana, na pastora Sandra, mas em mim. Lembra de Moisés? Senhor, não falo bem. Não tem essa, irmão. Eu escolhi você. Abraão é velho. Abraão não está procurando Deus. Deus vai e o escolhe, o elege, o separa. Não, você vai iniciar uma nova família, um novo povo. Davi estava cuidando de forma excluída das ovelhas do pai, enquanto os irmãos estavam na batalha. Então Deus havia um profeta para dizer, eu quero Davi. Mas ele é muito jovem, é muito magrinho. Eu quero Davi. Diga assim comigo, Deus faz coisas perfeitas através de pessoas imperfeitas. Não se esconda. Quando vierem os seus fardos, quando vierem as dúvidas, quando você olhar e ver somente as suas falhas, sempre se lembre quem Deus é. Deus é um Deus Pai de amor que nos comprou e nos adotou. E com a imperfeição que nós temos, Ele tem total condições de nos usar. Qual era o segredo de Pedro? A sua perspicácia? Não. Qual é o segredo de Pedro? O seu conhecimento bíblico, histórico? Não. Qual era o segredo de Pedro? Coragem? Não. Foi covarde muitas vezes. Qual era o segredo de Pedro? A bondade de Deus. Porque se somos estranhos e somos falhos, o mundo é estranho, todavia, Deus é bom. E é a bondade de Deus que permite que tudo isso aconteça. A segunda coisa, versículo 3 em diante. Pedro escreve para dizer que as bênçãos, que esses que foram eleitos, separados, comprados, salvos por Deus, que essas bênçãos vêm de Deus e não do mundo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, algumas versões, nos adotou, nos comprou para uma esperança que é viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança essa que jamais poderá perecer, uma herança que não pode macular-se, uma herança que você não pode perder o seu valor, herança guardada nos céus, que Pedro diz a sua herança não provém, não está aqui, guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Aí versículo 6, a partir dele diz, nisso vocês exultam. Algumas versões, nisso vocês se alegram, nisso vocês se regozijam. Pedro diz vocês, embora os fardos pesados, têm motivo de sobra
para exultar, se alegrar, regozijar. Que motivos são esses? Alguns deles. Primeiro, ele diz, a grande misericórdia de Deus. Ele diz, bendito é Deus Pai, conforme a sua grande misericórdia. Pedro está os lembrando quem Deus é para com eles. É um Deus de empatia, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia que se renova a cada manhã, que não nos deixa sermos consumidos. Sempre se lembre que Deus é um Deus que te ama, que tem compaixão, que tem misericórdia sobre a sua vida. Ele diz, não só por isso, mas esta grande misericórdia que adotou vocês, regenerou vocês, transformou vocês, aqui regenerou na intenção de, fez de vocês uma nova natureza, fez de vocês um novo homem, homem não sexo, mas criação. Fez de vocês uma nova pessoa. Jovens, homens e mulheres que no domingo passado passaram pelas águas, prefigurando um novo nascimento das águas em Jesus. Pedro diz alegrem-se, porque Deus tem grande misericórdia sobre vocês e vocês são uma nova criatura, vocês nasceram de novo. Sabe para quê? Para receber uma esperança que não morre no túmulo, mas uma esperança que é viva. A esperança desse mundo, ela tem prazo de validade, é até o túmulo. Dizem que a esperança é a última que morre. Então, pensando assim, ela pode ser a última, mas ela morre. Porque é a última que morre. Não isso que Pedro diz. A esperança para vocês, ela é viva. Por que é viva? Por meio da ressurreição de Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, com ele a esperança para aqueles que com ele ressuscitam é uma esperança que vive para sempre. E vocês, por essa ressurreição e esperança e adoção, ele diz, receberam uma herança que é imperecível. Quantas vezes, não sei você, não fala por você, fala por mim, recebi importâncias e dinheiros e valores que perdi. Quantas pessoas fizeram investimentos na bolsa de valores, em ações, no banco, na poupança, e de repente perderam. Compraram algo tentando investir e trocar e tiveram um prejuízo. Toda herança ou negócio, de uma forma ou de outra, alguém leva uma parte. O leão leva uma parte, o governo, a prefeitura, alguém leva alguma parte. O que Pedro diz regozijem-se, irmãos. Embora haja fardos de sofrimentos neste mundo, que são exilados de Deus, vocês em Cristo receberam uma herança que vocês não podem perder. Uma herança que é muito maior àquela que você pode receber nessa terra aqui, de forma financeira ou de uma outra maneira. Uma herança que ninguém pode roubar. Sabe, o diabo não pode roubar a sua herança. Sabe o sofrimento que você vive? As questões culturais, sociais, econômicas, políticas do mundo não podem roubar a sua herança. Ela é imperecível. É uma herança que jamais se perde, que jamais se macula e que jamais pode perecer. Mas sabe por quê? Não é porque você é bom. Não é porque você merece. Não é porque você é santo. Ele vai continuar dizendo que isso é mediante a fé em Jesus que faz com que seja protegido pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos mantém de pé cada manhã. É o poder de Deus que nos faz caminhar uma vida de devoção, santidade e obediência. É o Espírito Santo de Deus que diariamente age com santificação em nós. É pelo poder de Deus que a nossa salvação está em Cristo. É pelo poder de Deus que o diabo não pode roubar em nós aquilo que Deus já nos deu na eternidade. É pelo poder de Deus que estamos seguros em Deus. Jesus vai dizer assim, aqueles que o Pai me deu, eu jamais lançarei fora. Diga sempre para o seu irmão, se você está em Deus, diga bem, se você está em Deus, você está seguro. Não porque você é o cara, mas pelo poder de Deus. As bênçãos vêm de Deus e permanecem em Deus. E ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Protegidos pela fé, pelo poder de Deus. Você não está sozinho. Deus está cuidando de você. Deus está guardando a nossa vida. E Pedro vai dizer assim, irmãos, até aquele dia, até chegar a salvação, prestes a ser revelada no último tempo. A questão aqui não é até o dia que vocês sejam salvos.
A questão aqui é até o dia onde nós seremos salvos deste mundo e devolvidos para o nosso lar celestial. Até que chegue o tempo que o nosso exílio, que o nosso tempo de estrangeiro cesse. Até que chegue o dia que nós vamos cruzar a linha de chegada e estaremos com Ele para sempre. Aí versículo 6, a parte A diz, alegrem-se então nisso, exultem, porque as bênçãos elas vêm de Deus. Versículo 6 ele continua. Terceira coisa para nós nessa noite, as bênçãos de Deus não só vêm de Deus, mas elas superam os fardos. Pastor, que legal que Deus tem bênção para nós, mas os fardos do exílio deste mundo são pesados. Pedro vai dizer, as bênçãos de Deus superam em muito os seus fardos. Verso 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, ou seja, provação econômica, familiar, relacional, financeira, todo tipo de provação. 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual o alvo da nossa fé? A salvação das suas almas. Algumas coisas nesse texto importantes para nós. Pedro diz, nisso vocês devem se exultar, porque as bênçãos vêm de Deus, ainda que por um pouco tempo vocês devam ser entristecidos. Alguém pergunta, pastor, mas por quanto tempo eu vou chorar essa lágrima? Pastor, por quanto tempo terá crise no meu casamento? Pastor, por quanto tempo o meu filho ficará enfermo? Pastor, por quanto tempo meu filho estará longe? Pastor, por quanto tempo meu marido ficará assim? Pastor, por quanto tempo ficarei desempregado? Qual é o tempo? Uma boa pergunta. Aqui Pedro não fala sobre tempo de semana, meses e anos. O tempo de Pedro aqui é a vida. O que Pedro diz é, a vida como nós conhecemos é esse pouco tempo. Pô, pastor, mas a vida não tem pouco tempo. Tudo é relativo. Não é assim que a gente aprendeu? Eu amo esse pensamento. 1 minuto é pouco ou muito? Depende. 1 minuto ao lado da pessoa amada é pouco. E 1 minuto com a mão no fogão aceso é muito. Tudo é relativo. Para quem tem 10 anos, a vida é longa. Para quem tem 89 anos, a vida é curta. Pedro diz, esse pouco tempo que vocês serão entristecidos não é uma semana, um mês ou um ano, é a vida. Pedro diz, comparado à eternidade, a vida é breve. Comparado ao que vocês vão experimentar em Deus, na eternidade, isso aqui é pouco tempo. É o quê? 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Comparado à eternidade, o que Pedro diz meus irmãos, se alegrem, por mais que vocês sofram por algum tempo. Pastor, estou sofrendo já 10 anos. Não é comparado ao tempo de glória que nós teremos em Cristo. Pastor, estou gemendo há 15 anos. Permaneça firme. Porque isso ainda é pouco tempo, comparado à glória do porvir. Vocês passarão por várias provações, mas assim que aconteça, para ficar comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece. Ele usa como ouro. Nós estamos nesse mundo no estágio de purificação do ouro. Como acontece com o ouro no garimpo, o garimpeiro vai lá, cava a terra e tira um ouro cheio de terra, de barro, de planta, de sujeira. Ele lava o ouro e agora o ouro está separado da sujeira. Isso aconteceu quando nós fomos salvos em Jesus. Jesus morre na cruz do Calvário, nos dá fé para crer e somos salvos em Jesus. Não há mais sobre nós a condenação do pecado que é a morte. Somos agora eleitos de Deus. Mas há um segundo processo do ouro. Ainda há imperfeições dentro do ouro. Então pegam a pedra do ouro e lançam em uma fornalha, em um caldeirão muito quente, e aquele ouro começa a derreter e as impurezas dentro dele começam a boiar e separar. Então separam a sujeira para que o ouro então tenha maior valor. Nós estamos nesse estágio. Estamos no caldeirão, e não é do Hulk. Estamos na fornalha.
A história de Daniel é para nos mostrar o que conosco hoje aconteceria. Estamos na cova dos leões. Estamos como os 3 amigos de Daniel, na fornalha. Nós estamos nessa geração, nesse tempo, onde estamos sendo purificados pela fé por meio dos fardos, das tribulações e dos sofrimentos. Ele diz, e isso tudo vai resultar em glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Irmãos, eu não admito, não gosto dessa ideia de, pastor, estamos vivendo um novo normal. Vamos tirar isso da cabeça. Não é um novo normal. O novo normal vai chegar quando Cristo vier sobre as nuvens do céu. Agora é um novo normal. É um normal onde a lágrima será enxugada. É um normal onde haverá paz e vai reinar. É um normal onde haverá igualdade social entre homens e mulheres, brancos, negros, pobres e ricos. Esse será um novo normal. E Pedro vai dizer, irmãos, se alegrem, porque a fé de vocês genuína vai resultar em honra e glória para aquele dia onde Cristo será revelado. Esse será um novo normal. Então tenham esta alegria incomparável. Sabe, eu creio que Deus nos dá nesta vida alguns eventos tão maravilhosos para nos dar uma noção pequena de como será esse grande dia quando o Senhor Jesus ser revelado. Você que já casou, você... Como você está ali no altar, está ali naquele lugar e a porta se abre, a marcha nupcial toca. E a porta abre, você está gelado, frio. E a sua noiva aparece lá e você pensa, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Não, isso eu penso, não você. Você fala assim, meu Deus, que alegria. Aí você olha e fala assim, que coisa linda. Que momento maravilhoso. Os padrinhos, os pais do noivo e da noiva estão maravilhados. É um momento único. Eu creio que esse momento é para nos lembrar de forma pequena de como será aquele dia. Será um momento de muito mais alegria. Para você que tem filhos, se lembra o dia que segurou no seu colo o seu primeiro filho? Você foi à maternidade, você segurou o seu filho e você falou assim, uau! Cara, que emoção, que coisa linda, é o meu filho. Sabe esse momento de alegria? Eu acho que ele é para nos lembrar um pouco de como será aquele dia. Será um uau muito maior do que o seu casamento, muito maior do que o seu primeiro filho nascendo. Vocês exultarão em glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que Pedro está dizendo é, meus irmãos, as bênçãos de Deus superam os fardos. As bênçãos de Deus são maiores e melhores do que os fardos. O que Pedro diz é, se existisse ou se existe, e existe uma corrida entre a glória de Deus, a bênção de Deus, a paternidade de Deus e os seus fardos. É uma corrida apenas de 2 baias, 2 pistas. O que Pedro diz é, não se engane, nesta corrida as bênçãos de Deus ganham. Elas são maiores, elas vencem. Elas são os melhores. Mas pastor, mas Pedro, mas Deus, são os meus fardos. É a minha solidão. É a minha dor. É a minha angústia. Quanto tempo isso vai durar? Pedro diz, meus irmãos, mesmo que isso dure 5 anos, 10 anos, 1 semana, não é comparado. Isso é pouco tempo comparado à glória de Jesus revelada na sua vida. Permaneçam firmes, mesmo os estranhos a este mundo. 4º e último. Do 10 ao 12, Pedro vai dizer que as bênçãos não só superam os fardos, mas as bênçãos duram mais que os fardos. Não basta algo ser maior, se ele durar menor tempo. O que adianta uma grande alegria que amanhã acaba? Pastor, o álcool, as drogas, o sexo, naquele momento de dor, me deixou alguém feliz e alegre. Por quanto tempo? 1 noite? 12 horas? 24 horas? Pedro diz, as bênçãos de Deus, comparadas à sua perseguição, à sua dor, ao seu exílio, ao seu desemprego, ao seu choro, elas não só são maiores, mas duram muito mais. Como eu disse, o seu fardo, ele morre no túmulo. A esperança e as bênçãos de Deus nos acompanham eternamente. Versículo 10. As bênçãos duram mais que os fardos.
Pedro diz, meus irmãos, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Pedro diz que os profetas do Antigo Testamento examinaram, estudaram e falaram da graça que hoje veio sobre nós. 11. O que eles faziam era procurar saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Pedro diz sabe os profetas que escreveram, que Deus revelou como boca de Deus no Antigo Testamento, só falaram o que falaram, só fizeram o que fizeram, porque o Espírito de Cristo estava neles. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. 12. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. O que Pedro diz tudo o que os profetas disseram e escreveram não foram para eles, foram para vocês, foram para nós. A Bíblia é para nós pelo Espírito Santo revelado e escrita. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. O que Pedro diz no Antigo Testamento, Deus usou homens imperfeitos e falou por eles. No Antigo Testamento, aqueles homens só falaram, só escreveram, só fizeram porque o Espírito de Deus estava os acompanhando e realizando por meio deles. Mas o que Pedro diz eles escreveram sobre coisas que não conheciam. Coisas essas que eu os ensino, Pedro vai dizer, esse que agora anuncia o Evangelho como eu, coisas tão grandes e maravilhosas que até os anjos anseiam observar. A conclusão que eu chego Antigo Testamento, Deus vai dar um recado ao seu povo, ao mundo. O que Deus faz? Envia um anjo. A Jacó, a Daniel, a Maria, Deus envia um anjo, geralmente mensageiro Gabriel. Mas chega um momento que Deus vai fazer algo perfeito, maior e melhor, que é a salvação por meio de Jesus na cruz do Calvário. E nesse momento eu posso ver pela fé, na minha imaginação fértil, que Deus diz, vamos agora nos conectar e enviar a grande mensagem de cruz para o meu povo. E os anjos se reúnem e dizem, quem vai ser enviado, Senhor? Gabriel, como sempre, nos dá uma chance. E Deus diz, não, dessa vez não. Dessa vez eu vou enviar do meu Espírito para estar com eles. Dessa vez eu vou derramar do meu Espírito a eles. Dessa vez eu vou comunicar a eles por meio do meu Espírito. E Pedro diz, coisa tão maravilhosa é o Evangelho da Graça que até os anjos ficam do céu a observar. Qual maravilha é essa? No Antigo Testamento, Deus usou homens imperfeitos, homens abençoados por Deus, mas também em sua época, homens que foram rejeitados pela sua cultura, pelo seu povo e pela história. Se tem uma coisa que os profetas do Antigo Testamento não precisavam fazer, era plano de aposentadoria. Não precisavam fazer. Sabe por quê? Eles nunca se aposentavam. Eles morriam antes. Eram mortos. Eram perseguidos. Porque a palavra de Deus, o Espírito de Deus, os dirigia. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que embora perseguidos e mortos, eles foram vindicados no céu. Eles foram recompensados por Deus, embora a perseguição, morte e sofrimento. E hoje, pastor, quem são os profetas de Deus? Hoje nós somos os profetas do Novo Testamento. Somos aquele que não através de anjos, mas que o próprio Espírito Santo de Deus comunica a nós e fala conosco, que nos revela tão grandiosidade, para hoje nos dizer que as bênçãos de Deus duram muito mais que os nossos fardos. Mas às vezes vamos nos sentir estranhos ao mundo, e o mundo é estranho a nós. Aqueles do mundo que nos olham vão dizer, não convide ele, não contrate ele, não fale com ele. Ele não quer negociar a sua fé. Para nós, o mundo será estranho. As conversas, as roupas, as ideologias, os casamentos. E por isso nós seremos pressionados por todos os lados a nós negociarmos o que a palavra de Deus nos diz. Sabe o que Pedro diz? O que Deus já fez em você,
o que Deus está fazendo em você. E o que Deus tem para você, é incomparável, maior e melhor do que tudo que esse mundo pode te oferecer. Permaneçam firmes. Não se esqueçam, esse mundo não é o lar de vocês. Eu sempre digo isso, alguns me julgam pessimistas. Esse mundo só vai piorar, ele não vai melhorar. É bíblico. Só vai melhorar e ser radicalmente para o novo normal quando das nuvens do céu vier ele com poder e glória. Então, novos céus e nova terra. Paz plena, comunhão plena. Mas até chegar esse dia, se lembre quem Deus é. É o Pai que te ama, que te salvou, que te elegeu, que te separou, que te convida hoje para a mesa da comunhão, para participar do corpo e do sangue. É aquele que não olhou a sua falha, o seu pecado, mas enviou o seu Filho para comprar a cada um de nós na cruz do Calvário. Aquele que nos escolheu, nós não o escolhemos, porque a criança não escolhe o seu pai adotivo, ele nos escolheu, nos elegeu. E falou, olha, o dia do lar vai chegar, mas enquanto você estiver aqui, eu estou de mãos dadas com você. O seu fardo não é novo para mim, não é estranho a mim. Você pode ser estranho ao mundo, mas eu estou acompanhando você em cada momento da sua vida. Mas Deus, quando isso vai acabar? A minha graça te basta, Paulo. Lembra disso? Eu estou acompanhando você. Mas Deus já faz 6 meses, e se durar 10 anos, não será comparado ao tempo que virá a glória, o aleluia, o amém, o dia em que a salvação será revelada quando Cristo será revelado. Permaneçamos firmes, arraigados em Cristo, por mais que esse mundo seja estranho a nós e nós a Ele. Quero convidar você hoje a ficar de pé, pegar a sua Bíblia, e eu quero terminar nesta noite com uma leitura de todo o texto de 1 Pedro 1, do 3 ao 9, que vai dizer assim, fique em pé, vamos nos deliciar em 1 Pedro 1, versículo 3 ao 9. Na NVI, Pedro vai dizer assim, olha, meus irmãos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele regenerou vocês para uma esperança que é viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, para uma herança que não só não vai perecer, mas não vai macular, não vai desbotar, não vai se perder. Herança essa guardada nos céus, para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Diga assim comigo, eu sou protegido, eu sou guardado pelo poder de Deus, até chegar o grande dia da grande salvação, aonde tudo isso vai passar, porque está prestes a ser revelado. Aleluia, eu creio que o tempo está chegando. Nisso vocês exultam, se alegram, regozijam, mesmo que por um pouco de tempo vocês fiquem tristes por todo tipo de provação. Assim acontece, meus irmãos, não para o mal de vocês, mas que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinada pelo fogo, ela é genuína. E ela vai resultar em louvor, glória e honra. Quando? Quando Jesus Cristo for revelado, o novo normal. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. E exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Que o Espírito Santo de Deus, santificador, continue fazendo em nosso coração uma obra proposta por Deus. Porque não fomos escolhidos do mundo, não fomos escolhidos no orfanato do pecado, não fomos eleitos, escolhidos, separados, a não ser para uma outra coisa, viver firmes e obedientes ao Pai que nos amou. E é esse Pai que nos capacitará em seu poder para que possamos ver a salvação do Cristo ressurreto, revelado. Em um novo normal entraremos de forma com uma alegria indizível e nós glorifiquemos e nós salmodiaremos aquele que vive e reina para sempre. Meus irmãos, somos estranhos ao mundo, somos estrangeiros, mas fique firme em Cristo. Diga sempre, seu irmão, fique firme em Cristo. Tudo isso vai passar, você não está sozinho. Aleluia.
Oh, Deus, obrigado, Pai, por esta palavra. Põe no seu coração, Deus, obrigado por esta palavra. Oh, Deus, obrigado, Deus, porque não há nada de bom em nós. Oh, Deus, entre tantas possibilidades, e o Senhor escolheu a mim, o Senhor escolheu a nós, o Senhor escolheu a cada um de nós, ó Pai, nos elegeu no sangue de Jesus, nos adotou, ó Deus, e nos segurou pela mão, e está nos levando de volta para casa. Oh Deus, ansiamos o dia em que entraremos e poremos o pé, ó Deus, dentro do nosso novo lar, e estaremos ali, ó Deus, finalmente, na nossa casa, no céu, aonde está o nosso tesouro, a nossa herança está em Ti, ó Deus. Para os que estão aqui nesta noite, ó Pai, vivendo os seus fardos, as suas lutas, vivendo, ó Deus, as suas dores e sofrimentos, ó Deus, são puxados por todos os lados a serem liberais, a negociarem a fé, para não perder o emprego. Deus, a usar a sua fé, não de forma pública, mas só privada, com vergonha, Deus, da chacota, do riso, porque parecemos por Cristo a esse mundo pessoas estranhas. Deus, hoje com Teu Espírito, traga encorajamento, traga hoje, ó Deus, santificação, transformação de mente e de vida, para que nós, como Paulo diz, não nos envergonhamos do Evangelho, não nos envergonhemos do Evangelho, mas dele, ó Deus, nós tenhamos prazer, alegria, porque fomos eleitos para a obediência a Jesus e a aspersão do seu sangue. Deus, hoje pela Tua vontade enxuga lágrimas, pela Tua vontade hoje, ó Deus, regenera corações, pela Tua vontade hoje, ó Deus, traz coragem para um tempo tão difícil. E que os nossos lábios hoje se encham, ó Deus, de aleluia, de glórias, com uma alegria invisível, indizível, que um dia experimentaremos completamente, mas hoje podemos nos exultar, porque as bênçãos de Deus são maiores que os fardos, e elas duram para sempre, porque tudo neste mundo vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão, as minhas promessas jamais perderão o seu valor. Oh Deus, faz a obra em nós. E quando nós nos assentarmos à mesa da comunhão, ao levantarmos o pão e o cálice, que nós celebremos e nos alegremos, que independente dos fardos, somos abençoados por Ti, fomos eleitos por Ti e fomos salvos em Ti, ó Pai. E para aqueles que hoje estão aqui, ó Deus, não se sentem salvos, não são salvos e nunca oraram uma oração confessional e nunca receberam Jesus, Deus, e hoje vive os seus fardos sem uma esperança viva, vive hoje os seus sofrimentos sem a revelação do Cristo em seu coração e mente. Deus, que hoje haja salvação nesta casa, que hoje haja salvação neste coração, que hoje haja salvação nesta vida, Pai, porque as Tuas bênçãos são maiores e são melhores. Assim oramos, ó Pai, no nome de Jesus, e todos digam amém e amém.